Quem trabalha como vigilante aprende uma coisa muito rápido, que é aquilo que parece normal durante o dia, à noite se transforma. Durante a madrugada as coisas ficam diferentes. Elas ficam estranhas, esquisitas ou sombrias. Talvez realmente seja essa a melhor palavra para descrever essas estranhezas. Os relatos que eu vou contar aqui hoje para vocês, eles têm essa perspectiva de vigilantes. É um vídeo que estão me pedindo há bastante tempo, porque faz tempo que eu não faço nem relatos de trabalho, né? Situações que acontecem com pessoas no trabalho. Logo eu vou trazer um muito bom para vocês aí de não só de hospital, mas ambientes envolvendo saúde aí. Tô com uns 3 ou 4 relatos bem legais para contar sobre pessoas que trabalham nesses ambientes e passaram por situações estranhas. E hoje falar de vigilantes, que também é uma coisa que vocês estão pedindo há bastante tempo. E não só isso, porque os relatos de hoje, eles têm toda essa natureza que eu comentei com vocês, que de madrugada as coisas ficam estranhas e na época de quaresma fica pior ainda, fica mais tenso ainda. Esse primeiro relato que eu já vou contar para vocês, ele já é esquisitíssimo, ele é sinistro, ele é o que menos é visto coisas, mas aonde a sensação, a análise do outro dia é uma das piores possíveis, Na região de Itapetininga ali eu tenho alguns familiares que já moraram e moram por ali, porque Itapetininga é muito próximo de Itapeva, e eu tinha alguns parentes que moravam nas cidades ali próximas ali de Itapetininga, ali de Guareí, Quadra, Angatuba. E aí, durante um tempo, frequentei muito aquela região. E aí tinha umas fazendas lá que eu sempre ia com os meus pais, umas fazendas que eu ia com amigos, e eu joguei em Itapetininga, né, na época de escola, e então frequentava muito ali. E durante uma dessas vezes que eu visitei Itapetininga, eu fui numa desses lugares aí que eu costumava visitar às vezes, eu escutei essa história junto com outras pessoas que estavam comigo, de um vigilante, onde ele contou, né, que tinha que tomar um pouco de cuidado com a fazenda onde a gente estava ali, e não ficar falando coisas do tipo nome ruim, xingamento, ou desejando algo, ou brincando com essas coisas do tipo, vamos dizer assim, meio malignas, meio estranhas, porque ali eles já tinham encontrado pegadas do coisa ruim. E ninguém brincava, era bem aquela lenda do não pode falar aquela pronúncia, aquele nome ruim, ou o nome do coisa ruim que ele aparece. Era mais ou menos o que o pessoal falava, às vezes em tom de brincadeira, mas com fundo de verdade, com razão ali, de não brincar naquela fazenda, de falar esse tipo de coisa, porque eles já tinham tido acontecimentos naquela fazenda. E aí a história que ele contou foi logo que ele começou a trabalhar naquela fazenda. Era o primeiro ano, os primeiros meses que ele estava lá. Começou essa noite com essa coisa estranha, onde a fazenda era muito grande, a fazenda fazia um Y, ela tinha uma rua principal que chegava quase no final da fazenda, assim, depois na metade da fazenda, e a reta continuava indo um pouco mais para a direita e abria uma outra estrada bem grande que ia para a esquerda e fazia esse Y no meio da fazenda. Para poder fazer a ronda nessa estrada grande que ia da entrada da fazenda para o lado direito e depois também da estrada menor que começava no meio dessa estrada e ia para o lado esquerdo, eles andavam nos veículos que parecia tipo uns... eles chamavam de buggy. Só que eram uns quadriciclos lá, sabe? Não era bem um bug desses bugs de praia, eram uns quadriciclos lá adaptados. E ele foi pegar o quadriciclo para fazer a ronda. Eles trabalhavam em 3 pessoas, às vezes em 2, mas geralmente em 3 pessoas. Sempre tinha um na sede da fazenda e 2 andando para lá ou para cá, ou até andando juntos, dependendo do momento, dependendo de ver alguma coisa estranha ou não. E o dia era dele de fazer a ronda nas estradas, né? E também passar de carro em volta dos lugares onde tinham escritório, maquinário e tal. Ele foi pegar o quadriciclo ali e ele chegou na oficina. Enquanto ele dava uma olhada para ver se estava abastecido, se estava tudo certinho com os pneus, se estava tudo certinho ali com o equipamento, ele teve a sensação, a percepção de olhar de canto e ver alguém parado na porta da oficina ali, do galpão onde ficava o quadriciclo. Ele bateu o olho de canto e ele viu alguém parado ali, ele teve a certeza de ver alguém parado. Só que aí, aquela coisa que eu expliquei tudo no começo do vídeo aqui pra vocês, de tipo, meio que a cabeça deles já tá meio que acostumada a confundir, sabe? Tudo aquilo que eu expliquei no começo pra vocês. Confundir. Aí ficou um tempo prestando atenção, olhando e não viu mais nada, então beleza.
Aí ele pegou o veículo ali e saiu para fazer a ronda. Logo nos primeiros metros que ele saiu ali já do galpão, barra oficina onde o veículo ficava, ele teve a sensação de novo de olhar para o horizonte e ver alguém parado no horizonte. E aí ele parar, desligar o veículo, olhar, bater lanterna, sabe? Tudo assim certinho. E o turno deles começava às 8 da noite e terminava às 7 da manhã. Então isso deveria ser umas 8 e pouquinho, 9 horas da noite. Aí ele bate a lanterna para um lado, para o outro, olha e não vê mais ninguém. Só aquela percepção de olhar e ter a sensação de ser a silhueta de alguém e não ter ninguém. Isso já começou assim a noite dele. Aí pegou o veículo e foi fazer a ronda nas estradas. Na estradinha, toda vez que eles passavam pela encruzilhada onde a estrada fazia essa bifurcação que eu comentei com vocês, tinha uma guarita lá. E toda vez que eles passavam por essa guarita, e quando eu escutei essa história, eu estava nessa guarita, tá? Só para vocês entenderem. Toda vez que eles passavam nessa guarita, eles tinham que, tipo, ir lá dentro da guarita, apertar um botão que tinha lá só para, tipo, tô passando por aqui, esse botão registrava a passagem deles, e era o procedimento deles bater o rádio para a pessoa que estava na sede da fazenda e para outra pessoa, o dia que tinha essa outra pessoa com eles, e falar: tô passando aqui no ponto tal, tá tudo bem por aqui, câmbio, sei lá, os códigos que eles usavam. E aí o cara do administrativo falava: tudo ok por aqui, câmbio, ou aproveita e faz isso. Eles trocavam informações ali dizendo que estava tudo bem, se tinha alguma coisa para alinhar, alinhavam, e a pessoa que estava do outro lado também alinhava se tivesse alguma coisa para falar. Basicamente isso. E aí ele foi fazer essa primeira passagem na guarita. Quando ele se aproximou da guarita, ele teve de novo a sensação de olhar para dentro da guarita e parecer que tinha alguém lá. Só que não tinha ninguém lá. Ele teve essa sensação de ter alguém lá parado, de ter alguém mexendo, de ter alguém lá já na guarita, e ele foi se aproximando, se aproximando, se aproximando. Como eu falei, eles trabalhavam em 2 ou 3 pessoas. Ele imaginou que pudesse estar encontrando com alguma dessas outras pessoas lá, não um cara do administrativo, mas o outro que também fazia a ronda. E quando ele chegou na guarita, não tinha ninguém lá. Ele acendeu a luz de tudo, olhou a guarita, olhou para um lado, olhou para o outro e não tinha ninguém. Aí tudo bem, aí ele fez o procedimento que eu expliquei para vocês, que é pegar o rádio, chamar no rádio, falar para a pessoa: tô aqui, tá tudo bem por aqui, tal. A pessoa de lá respondeu, falando que estava tudo bem, tal também, e fechou. Aí passou-se alguns minutos dessa comunicação, o rádio dele deu sinal, fez um barulho lá como se alguém estivesse chamando. Ele pegou o rádio na mão, ele imaginou que fosse uma das outras pessoas que estava trabalhando com ele, e o rádio só deu um chiado, como se alguém estivesse tentando falar, e parou. E aí ele bateu o rádio lá para a pessoa do administrativo, perguntando: tá tudo bem? Foi você? Aí a pessoa do administrativo falou: não fui eu. Perguntaram para outra pessoa, também não foi a outra pessoa, e deu essa primeira interferência no rádio. Aí ele continuou mais um tempinho na guarita, até sair, pegar o veículo e continuar fazendo a ronda, e uma segunda vez o rádio deu interferência de novo. E aí ficou esquisito, era a primeira vez que isso tinha acontecido com eles ali, e aí ficou essa sensação de interferência no rádio e aquela questão que eu falei para vocês de ele ter imaginado ter visto alguém lá na oficina e ter imaginado ter visto alguém na guarita. Ele saiu, foi fazer a ronda dele, aí ele foi para uma região na ponta dessa fazenda que tinha um açude, que era um açude natural mesmo, que eles aproveitavam ali aquela região também, que era uma fazenda que não mexia com bicho, mexia com pino, eucalipto e mexia com lavoura. E aí o açude ali era meio que também uma área ali onde eles aproveitavam para usar a água ali, era feito um reuso, algumas coisas do tipo. Então ficava maquinário lá. E quando ele estava fazendo a ronda, que daí ele chegava, parava o veículo nessa parte onde ficavam os outros veículos estacionados, aí ele descia, aí ele olhava tudo lá, porque ele tinha que ver realmente se não tinha ninguém pescando, que às vezes uma pessoa ou outra podia entrar ali para querer pescar, para querer fazer trilha, isso é normal de acontecer, e aí quando isso acontece eles avisam que não pode ficar ali, que é propriedade particular e tal. E aí ele foi andar em volta do açude, e quando ele estava completando a volta, ele olhou para o outro lado, e aí ele teve a certeza que tinha alguém lá do outro lado. Isso aqui é longe, sabe? É questão de metros, assim, um açude grande. E ele viu um homem parado do outro lado, pelo lugar que ele tinha acabado de passar, e ele ficou tentando entender quem era aquele homem lá.
e ficou tentando entender e não conseguia ver, bateu lanterna, fez sinal, não respondeu. Aí ele chamou no rádio e falou: olha, tem movimento aqui no açude, tal, e aguardo aí orientação. Aí eles mandam outro vigilante lá com ele, né, para ver antes dele ir interagir com essa pessoa que estava do outro lado. Nessa, ele tomou todas as precauções, ajeitou ali e esperou alguns minutos até o outro vigilante chegar. E em algum momento, esse homem que ele tinha visto do outro lado do açude sumiu, sabe? Esse homem mesmo, essa pessoa que ele tinha visto do outro lado, sumiu. Aí quando o outro vigilante chegou, eles terminaram de fazer a ronda de novo juntos ali e não encontraram ninguém. Nem vestígio, nem nada do tipo, enfim. Quando esse outro vigilante chegou ali, falou pra ele, falou: caramba, mano, bem que falam que aqui é sinistro na época de quaresma, né? Você acredita que eu tava chegando lá na guarita, lá, tá, alguns minutos atrás, e eu tive a sensação de ver alguém lá, e eu já sabia que não era você, porque você tinha acabado de avisar, e também não é mais ninguém, enfim. Aí ele falou: pô, eu também tive a mesma sensação, né? Fora essas interferências no rádio, e agora sei lá quem que tava aí, né? A mesma coisa, eles tiveram essa discussão. Aí eles voltaram, os dois, pro administrativo da fazenda para, tipo, fazer uma espécie de relatório para avisar que teve essa situação. E quando eles voltaram lá pro administrativo da fazenda e eles estavam lá se entendendo entre eles, teve um momento lá que deu uma interferência de energia. A luz deu uma baixada, depois voltou. E deu uma baixada de novo e ficou meia fase. Só que assim, era uma fazenda, e eu imagino que até hoje seja, muito bem estruturada, com maquinário, com investimento, com câmera na fazenda toda, veículo, os caras estavam num lugar estruturado. Então era pro gerador ter acionado, o gerador não acionou. E aí ficou aquela sensação esquisita entre eles ali. No meio desse tudo, eles escutaram passos, de como se alguém estivesse andando em torno ali da casa que eles estavam, do prédio ali onde eles estavam. Eles escutaram barulho de coisa caindo longe e tal. E aí, naquele primeiro momento, eles tomaram as precauções ali. São dois vigilantes, pessoas armadas e tudo. Por mais que tenham uma estranheza, eles não passam um cagaço que a gente passaria, pessoas que não trabalhamos com isso. E eles saíram para olhar. No momento que eles saíram para olhar, a energia deu uma retomada ali, tudo estabilizou. Aí eles olharam tudo e não enxergaram ninguém. Só que aí vem o detalhe sinistro dessa história toda que eu tô contando para vocês. Conforme eles analisaram o lugar ali, mais ou menos por onde eles imaginaram que tinha alguém andando, a única coisa que eles enxergaram foram as marcas de pegada no chão, só que não eram marcas de pé, de bota, de calçado de uma pessoa. Eram marcas como se fosse um pé de bode, um pé de vaca. Sabe, a pegada de uma vaca, de um bode. E aquilo que eu falei pra vocês, não tinha criação de bicho ali na fazenda. Tinha umas galinhas lá, tinha umas coisas assim, mas animais assim, gado, bode, cabra, porco, que tem essas patas assim, principalmente, não tinha nada. E eles viram essas pegadas e eram grandes, segundo eles, se fosse um bicho grande, era a pegada de um bicho grande. E ficou isso. E aí foi esse dia que ele teve essa experiência. Aí depois disso, não só naquela época de quaresma, naquela fazenda, como em outras quaresmas, ele falou ali no dia que ele contou essa história para todo mundo, no dia que eu tava junto, que era normal. Vira e mexe eles encontrarem pegadas em vários pontos da fazenda, assim, sabe? Perto do açude, onde ele falou que também viu lá alguém, perto da guarita lá, desse ponto central que eles tinham que passar de vez em quando e avisar que passaram, que assinou lá. Na entrada da fazenda, disse que tinha foto, que tinha várias coisas assim de evidências de pegadas desse bicho que passava nessa fazenda de vez em quando. Essas pegadas estranhas aí. Olá, meu nome é Rogério e esse é o Sem Tempo contando as melhores histórias. Se você ainda não é inscrito, se inscreva, curta, comenta, ativa o sininho. Esse negócio de sininho ainda funciona, Daza? Oi? Esse negócio de sininho ainda funciona? Não funciona bem, não. Não funciona bem, né? Não funciona bem. Então, ó, esse negócio de sininho não funciona bem. É verdade, tem muitas pessoas na Hora do Pesadelo no Sem Tempo que falam que às vezes o YouTube não avisa elas. Então, Comenta se o YouTube tá te mandando notificação que os vídeos estão chegando. Comenta o que você acha das histórias de hoje aqui, dos relatos que eu tô contando hoje para vocês. Se vocês têm algum relato parecido ou outro tipo de relato. Porque vocês interagindo aí, eu tenho certeza
que o YouTube vai lembrar de mostrar para vocês que tem vídeo novo do Sem Tempo. Deixem sugestões para novos vídeos lá também. Hype esse vídeo porque me ajuda muito. Quanto mais você hypar, mais o YouTube vai entender que é um vídeo legal para mostrar para outras pessoas e o canal vai continuar crescendo e melhorando. Considere ser um membro, os membros têm acesso a conteúdo extra, têm acesso aos bastidores sinistros daqui. Bota sinistro nisso, né, senhores? Tô gravando com o Diegão e com o Daz aqui, hoje aconteceram coisas no estúdio aqui, e quem é membro vai saber o que aconteceu no estúdio aqui hoje de muito sinistro. Esse outro relato também é de uma pessoa próxima da minha família, que é assim, amigo de amigo, enfim, que também teve uma convivência com a família durante um tempo. Essa pessoa também era vigilante, e essa pessoa, ela era vigilante de patrimônio público. Então, normalmente ela fazia vigilância de banco, e aí ela trabalhava nos bancos estaduais, sabe? Ela fazia vigilância na época que tinha a nossa caixa, né? Que hoje em dia é só Caixa Federal. Antes tinha outra caixa lá que eu não lembro direito que banco que era. Além disso, fazia também de alguns lugares que era Banco do Brasil, de outros lá do Banespa. Tô contando história velha mesmo aqui para vocês, que eram prédios público-estadual. E aí, em um determinado momento lá que ele estava trabalhando com isso, ele foi fazer a vigilância numa universidade, escola, num lugar assim. Eu não vou falar o nome da cidade porque, enfim, não quero que depois as pessoas vão incomodar a pessoa ou a escola, mas é uma universidade com uma escola e é um complexo, é um prédio grande. Junto com esse prédio tem um edifício menor onde funcionava serviços da prefeitura e uma paróquia, que na verdade não era uma paróquia, né? Eles chamavam de paróquia, mas era um prédio utilizado pela paróquia da cidade, também com escritório, uma capelinha desativada, que eles ativavam só em eventos, sabe? Então era um prédio grandão com escola e universidade, aí um pátio no meio e do outro lado esse lugar onde tinha alguns escritórios da prefeitura, que tinha a secretaria, sei lá, do que as pessoas iam lá e faziam protocolo, atendimento, coisa de prefeitura, e esse pedacinho ali que era da paróquia, que era tudo conectado ali, as pessoas trabalhavam juntos porque era um prédio provavelmente herdado ali do governo que eles utilizavam juntos. E a responsabilidade da pessoa, né, desse meu conhecido, era cuidar, vamos dizer assim, mais focado no prédio da faculdade, da universidade ali, porque é onde estavam as coisas de mais valor, né? Tava equipamento, tava parte de computador, parte de maquinário, porque era uma universidade ali com coisas de mecânica, mecatrônica, enfim, a parte mais de equipamentos e coisas que poderiam chamar a atenção de pessoas que queriam mal intencionadas, que possam querer roubar, ficava na faculdade ali. O prédio da prefeitura, o prédio da paróquia era só escritório. Podia alguém ir lá mexer, querer alguma coisa assim, mas não era o foco, né? O foco era ali. Só que ele olhava tudo, e como que era a rotina, pelo que ele me explicou quando ele contou esse negócio esquisito que aconteceu com ele, com um colega dele. A rotina era, a gente não focava tanto na paróquia, na capelinha, e não focava tanto na prefeitura, porque como a gente focava muito em ficar tomando conta da faculdade, e do segundo e do terceiro andar da faculdade dar uma visão boa para o pátio e para os outros dois prédios, então a gente só fazia isso, ficava na faculdade e lá de cima olhava os outros dois prédios. Dificilmente a gente ia para o pátio e ia para os dois prédios porque não era o foco. Então eles faziam a ronda, olhavam a parte de baixo, depois subiam para o primeiro andar, que é o que tinha mais salas, dava mais trabalho, e em algumas vezes eles subiam para o segundo e para o terceiro andar e de lá olhavam os outros dois prédios. E aí, numa determinada época lá, que ele já estava trabalhando lá nesse lugar, e aí era período também de quaresma e tudo mais, ele estava seguindo essa rotina toda que eu expliquei para vocês, um dia normal, e aí trabalhava em duas pessoas, sempre uma ficava no escritório olhando ali as câmeras e olhando a entrada do prédio, e o outro subia fazendo a ronda, se comunicando também por rádio. Ele saiu, fez a ronda no térreo, subiu para o primeiro andar, entrou nas salas, fechou tudo bonitinho. E aí também veio uma coisa que é bem interessante eu falar para vocês, que ele falou que ele não sabia explicar direito se era uma coisa da cabeça dele ou se era uma coisa que o fato do prédio ter uns corredores muito longos, assim, sabe? Que era um prédio comprido, grande.
aí tem muitas salas e a galera não fechar todas as janelas das salas, às vezes batia um vento estranho, às vezes, enfim, entrava corrente de vento mesmo, mas a sensação térmica do prédio era sinistra. Ele falou que o tempo todo ele andava com uma sensação térmica estranha nesse prédio, então já andava meio esquisito. E aí ele foi subindo, ele teve essa sensação do primeiro para o segundo andar já ruim, de nossa, parece que está mais frio aqui. E no terceiro andar ele teve mais sensação ruim, mas já era uma coisa comum ali. E aí quando ele terminou a ronda do terceiro andar, ele foi olhar da última sala, fazer aquele procedimento que eu expliquei para vocês, que era só bater o olho nos dois imóveis juntos ali no restante do complexo, né, nos dois prédios, na prefeitura e na paróquia. Ele chegou no canto da janela e olhou para baixo, esperando já não ver nada, como sempre, só que ele foi surpreendido em ver uma mulher toda vestida de preto, com um véu na cabeça, com vestido preto, saindo debaixo de uma área da área da prefeitura e indo até a área da paróquia em direção à capelinha, que ficava grudado assim com os escritóriozinhos, assim com as salas, né? E ele teve a nítida visão dessa mulher andando no pátio desse complexo de prédios, uma mulher, enfim, isso madrugadão adentro. Aí ele bateu o rádio pro colega de trabalho dele lá na portaria e falou, pô, ó, olha aí, eu tô vendo uma mulher assim, assim, assado, de vestido, passando pelo pátio. O cara até brincou, falou, você tá vendo assombração, enfim, tirou uma onda, depois falou sério, olhou na câmera e não viu nada. Falou, não tô vendo nada. Daqui onde eu tô não tem nada. Ele falou, tô vendo, até que quando essa mulher chegou perto da paróquia, ela sumiu do campo de visão dele. Ele falou, eu tenho certeza que eu vi, tô descendo aí e a gente vê o que faz. Aí ele desceu, foi até a recepção, aí o cara mostrou para ele a câmera, eles olharam e realmente a câmera não pegou nada, foi só ele que viu. Aí eles deram uma geral em tudo e não viram mais nada. Beleza. Passou-se lá uns 2, 3 dias, aí termina o plantão, aí tem, eu acho que esse tempo mesmo de descanso até o próximo plantão, né? Acho que trabalha 24 ou 12 e descansa depois mais 24 ou 48, lá era mais ou menos isso a rotina. No plantão seguinte, quem estava ficando na guarita era ele e o colega dele que estava fazendo as rondas. E o colega dele ficou encanado com esse negócio aí de tipo, será que realmente alguém entrou no pátio, a gente não viu, o que pode ter acontecido, enfim. Ficou encanado. E ele, durante a noite, ele fez o que eles não costumavam fazer muito, que era de ficar dando umas voltas ali pelo pátio. Ele foi lá fazer uma mini ronda e andar, enfim, fazer mais alguma coisa, provavelmente fumar um cigarro, tomar um café, alguma coisa assim. E ele escutou barulho vindo ali da parte da paróquia do prédio. E ele foi até lá ver que barulho era esse. Quando ele se aproximou, ele escutou mais forte esses barulhos, como se fossem móveis mexendo, gente mexendo nas coisas, arrastando as coisas. Só que ele olhou o pátio inteiro, olhou as salas, viu tudo. Já tinha comunicado no rádio lá pro meu conhecido lá que estava escutando esses barulhos e não encontrou nada. E aí, o meu conhecido também, falando com ele lá, olhando as câmeras, falou também não vi nada, e olhou pro lado de fora, né, do prédio, também não viu nada na rua, na calçada, falou, foi a sensação. Só que quando o vigilante estava voltando assim, já tinha, né, entendido que não era nada, estava voltando, ele bateu na cabeça dele, pô, deixa eu ver o que tem dentro dessa capela aí. Sabe, bateu na cabeça dele assim, sabe? Deixa eu ver o que tem nessa capela. E aí foi quando ele olhou de uma das janelinhas assim, de fresta, aquilo que eu expliquei para vocês, eles não usavam rotina, não tinha uma rotina de ser utilizada a capela, não tinha missas semanais ou diárias ali, só quando tinha evento. Então dentro da capela tinha alguns móveis, tinha um monte de cadeira empilhada e tinha um altarzinho, só. E quando ele olhou, ele viu mais ou menos esse tudo assim, e aí ele já estava meio que desencanado de tudo, ele foi batendo o olho, até que ele olhou de perspectiva num dos cantos da capela, pela fresta da janela que ele estava vendo, e ele viu uma mulher de joelhos, abaixada, como se estivesse, sabe, orando ali, sabe, dentro da capela, e a mulher batia com a descrição que o meu conhecido já tinha falado naquele outro momento. Toda de preto, vestidão, véu na cabeça preto. Ele tomou um puta de um susto. Foi pra trás, bateu o rádio, falou para um amigo dele, eu acho que eu tô vendo a mesma mulher que você viu
esses dias atrás, tá dentro dentro da capela, cara. Ele, como assim? Eles dialogaram aí pelo rádio. Aí ele foi de novo, olhou, já não viu mais nada dentro da capela, voltou e ele bateu o rádio, assim, insistindo com ele lá que tinha visto algo, e aí eles fizeram o que o protocolo manda, né? Eles acenderam todas as luzes, avisaram lá a Guarda Civil, né, que é quem faz o movimento por fora. Eles ativaram lá os protocolos que eles tinham lá, avisaram central, e aí eles pegaram a chave para abrir a capelinha ali da paróquia ali, e foram lá e fizeram isso, né? Depois de fazer todo o processo. E abriram a capelinha e não viram nada. A única coisa que o meu conhecido comentou é que a sensação que ele tinha também lá no segundo, terceiro andar lá do prédio da faculdade bateu, mesmo sendo ali no chão, num ambiente todo fechado, aquela sensação de frio esquisita pra caramba. E aí, depois disso, ambos tinham visto a mesma mulher, e também era um períodozinho ali de quaresma. E o último relato que eu tenho para contar hoje aqui para vocês, talvez seja o relato que vocês vão mais curtir, vão gostar mais, porque ele tem também lenda clássica envolvendo ele aqui, tá? Trabalhei muitos anos, foi a empresa que eu mais trabalhei lá em Campinas, tipo 8 anos nessa empresa aí, numa companhia aérea lá e tal. E durante um tempo eu trabalhei com um amigo, um colega de trabalho lá, que o pai dele era um dos donos, era o pai dele, alguns sócios, que tinha uma transportadora eles transportavam, era uma transportadora, mas não caminhão, era ônibus. Então eles faziam, tipo, eles forneciam os ônibus para outras empresas de ônibus que faziam circular, eles tinham ônibus de excursão, eles tinham ônibus para suprir outras empresas. Era mais ou menos isso, tá? Explicando para vocês. Mas o pai dele era um dos donos de uma empresa de ônibus. E o que acontecia? Ali perto de Campinas, onde ficava a cidade desse meu amigo, essa pessoa que trabalhou comigo, eles tinham um pátio onde os ônibus ficavam quando não estavam trabalhando ou quando os ônibus estavam parados para manutenção, limpeza, instalar as coisas. Era um pátio grande e ele não ficava em Campinas, porque é claro que em Campinas os imóveis, né, o terreno é muito mais caro que nas cidades em volta ali. Ele ficava numa cidadezinha mais afastada ali de Campinas, ali, numa daquelas cidadezinhas menores que tem ali próximo ali. Região ali quase indo para Piracicaba. E essa empresa já estava na família do meu amigo antes do pai dele. Então era uma empresa de família já durante um tempo, que já existia durante um tempo. E sempre teve uma pessoa que, por coincidência, era conhecido de infância do pai do meu amigo. Então era uma pessoa de confiança ali da família mesmo, que era quem cuidava da segurança desse pátio dos ônibus ali. Então ele era o responsável por tomar conta ali do pátio, dos ônibus que estavam parados por ali, e ele era uma espécie de caseiro. E foi sempre ele o tempo todo ali, desde que a empresa tinha crescido, tinha ficado grande, que tinha mais ônibus, que tinha oficina e tudo, porque antes nem tinha necessidade. Quando passou-se a ter a necessidade, era esse senhor que fazia as vezes de um vigilante. Era um caseiro / vigilante ali do pátio. E aí, por algum motivo X lá, que eu não lembro qual que era, a pessoa precisou se ausentar durante um tempo. Eu não lembro se ele... O meu amigo me contou que ele teve um problema pessoal, não sei se teve algum problema de saúde, se passou por alguma adversidade ali, ele teve que se ausentar. Esse homem que durante alguns anos só ele cuidou disso, ele precisou pegar ali um período fora. E aí foi quando eles foram atrás de outra pessoa para ficar ali de vigilante à noite, tomando conta do pátio à noite, enquanto esse outro homem não voltasse, né? Ficava ali. Aí chamaram um rapaz, que era uma indicação lá, e aí esse rapaz veio trabalhar. Esse primeiro rapaz ficou 2 ou 3 dias. E aí pediu as contas no terceiro dia, falou que não era para ele e caiu fora. Aí eles foram lá, passou-se um tempo, né? E acharam uma outra pessoa, um outro homem lá para fazer esse trabalho. Esse homem começou a trabalhar e a mesma coisa. Trabalhou 4 dias ali, menos de uma semana, e pediu as contas também.
falou que tinha conseguido outro trabalho, que tinha mais a ver com ele, mais ou menos isso, saiu fora. Aí quando saiu o segundo, eles já acharam estranho, né? Já tipo, pô, ninguém quer parar aí, né? E chamaram, acho que uma terceira pessoa ou um outro funcionário ali, botaram um outro funcionário do pátio para ficar à noite lá tomando conta. E esse terceiro também falou que não estava gostando muito de trabalhar à noite também, tipo, praticamente pediu as contas ali, falou que não ia mais fazer aquele trabalho. E aí ligou o sinal amarelo na cabeça do pai do meu amigo, dos outros sócios, e falou, meu, ninguém quer trabalhar à noite, o que acontece, né? E foram falar com o amigo dele lá, que era a pessoa que a vida inteira trabalhou à noite, falando, pô, ninguém quer parar ali. O que tá acontecendo, né? Aí o rapaz olhou pra eles assim, e era um senhor muito humilde, segundo o meu amigo, era uma pessoa muito, tipo, de boa, sossegado, assim, aquele velho senhor do interior ali, que, sabe, tranquilão. E aí, com toda a simplicidade do mundo, ele virou pra eles e falou assim, rapaz, esqueci de comentar com vocês, esse pátio aí à noite é estranho mesmo. E principalmente nessa época que a gente tá, que é quaresma, faz muito barulho, é muito esquisito. É estranho, é estranho. Então deve incomodar algumas pessoas mesmo. Mas eu nunca falei nada pra vocês porque eu não ligo pra essas coisas. Aí falam, como assim? É estranho. A gente que é do campo, que é da roça, a gente às vezes vê umas coisas estranhas, mas pra gente é normal e tal. Barulho, coisa pra lá, coisa pra cá, mas eu nunca liguei. Deve ser isso que eles estão ligando aí, que eles devem estar incomodando eles. E só foi aí que o pai do meu amigo, que era um dos sócios, um dos donos, ficou sabendo dessas histórias estranhas que aconteciam ali à noite. Aí falou, e agora? Quem que vai tomar conta aqui à noite até você voltar? Falou, olha, tem um outro conhecido meu, que também é da roça aqui, também é acostumado com as coisas da vida aí, não acho que ele não vai se incomodar não. Quer que eu veja se ele pode trabalhar aí com vocês durante um tempo? Ah, pode ser. Aí deu a sorte que esse outro senhor podia trabalhar com eles durante um tempo lá, e chamou ele lá. E aí, beleza. Aí passou-se um tempo, esse senhor trabalhou uma belezinha lá, tudo tranquilo, nunca reclamou de nada, o máximo que ele fazia era pedir uma coisa ou outra ali que estava faltando, avisar aqui, avisar ali, padrão, sabe? Aí não deu mais problema. E aí passou-se algumas semanas que esse senhor estava lá, aí o pai do meu amigo, por algum motivo X lá, decidiu fazer uma confraternização lá pro pessoal todo, fez um churrasco lá no pátio lá e chamou todo mundo, inclusive esse senhor aí. E aí, durante esse churrasco, que daí foi quando o meu amigo estava presente, ficou sabendo de toda essa história que eu tô contando para vocês aqui, que ele contou para mim também quando nós trabalhamos juntos. Eles estavam lá nessa brincadeira de, pô, não vamos ficar muito à tarde aqui, até a noite aqui no pátio, né? Agora que a gente sabe que tem assombração aqui à noite e tal. Aí o outro já falou, não, mas agora já passou a quaresma e tal. E meu amigo, molecão de tudo, ficou vibrado naquilo, né? Que ele ainda era jovem nessa época, adolescente nessa época, ele ficou, tipo, interessado nessa história de assombração para criança, né? E ele ficou lá vibrado nessa história aí. E aí, até que o senhor chegou lá e a primeira coisa que foram fazer é perguntar pro senhor, e aí, tá aqui há X tempo, e aí, viu as assombração aí ou não? E o senhor, com toda a simplicidade e toda a humildade do mundo, sabe? Aquela coisa bem de uma pessoa, como eu expliquei, igual o outro homem lá, humilde de tudo, simples de tudo, aquele que não tem, né, o que falar ali, que é tranquilão da vida, olhou sério pra eles e falou, ah, sim, vi, mas essas coisas aí não me incomoda não. Aí os funcionários ali, né, começaram a perturbar ele, falaram, mas conta aí, o que o senhor viu? Ah, não, é muito barulho, às vezes faz barulho de cachorro, você vai ver, não tem cachorro nenhum, às vezes é arrastando alguma coisa pra lá, arrastando alguma coisa pra cá. Uma vez ou outra eu escutei gente conversando, fui ver, não tinha ninguém, mas tudo aí é visagem, é coisa aí do mato, essas coisas aí você não pode dar moral, porque se der atenção aí que você fica meio perturbado, aí que eles vêm pra cima de vocês. E uma vez só que eu passei um cagaço aqui, aí o senhor falou pra eles ali na frente de todo mundo, só uma vez que eu passei um cagaço aqui, que eu achei que eu nunca ia ver isso, que pra mim era história aí dos mais velhos aí. Tava aqui, ali, tomando meu café, final da quaresma aí que passou agora, comecei a escutar barulho na rua de trás aqui, ó, nessa rua que sobe ali, aquele barulho de gente, barulho de multidão, cantarolando, como se estivesse fazendo uma oração, um monte de gente, sabe, fazendo uma prece junto. Aí eu estranhei, aí o que eu fiz? Subi, fui até ali naquela altura ali do pátio, subi naquele negócio ali, que é um negócio onde o ônibus sobe, e é igual coisa de ônibus, de oficina, assim,
e as pessoas trabalham por baixo, né? Olhando a parte de baixo do veículo, né? Aí eu fui lá naquele negócio, subi para olhar a rua de cima. E quando eu vi, rapaz, nossa, parecia assim umas 20, 30 pessoas, tudo de branco, indo embora para lá, ó, indo embora pro caminho da roça. E tudo de branco, sabe? E aquela claridade, aquele monte de gente branco passando assim, e tudo ia para lá, ia passando e sumindo, passando e sumindo, e passando e sumindo. Aí sim, aí ó, só de contar para vocês, tô todo arrepiado aqui. Eu achei que nunca ia ver isso, achei que era coisa dos mais velhos. Aí o pessoal começou a falar, então o que é, o que é, o que é, e aí teve um lá que falou, provavelmente serviu a procissão das almas, hein? E esses foram os relatos de hoje, espero que vocês tenham gostado. Se você ainda não é inscrito, se inscreva. Queria fazer uma recomendação muito especial para vocês. Eu tô começando a fazer 2 vídeos por semana, essas últimas semanas eu consegui isso, e vai continuar assim nos próximos dias. De vez em quando vão ser 2 vídeos de relatos, mas eventualmente eu vou trazer alguns vídeos com convidados, alguns vídeos gravados em lugares diferentes, com pessoas diferentes. Eu espero que vocês gostem. E essa semana eu postei um vídeo bem legal mesmo, onde eu conto as histórias de um vizinho meu, que ele foi trabalhar numa casa que tinha um abacateiro assombrado e que ele foi visitar Minas Gerais e viu dois seres estranhos lá também, em 2 momentos diferentes ali. E também, uma das histórias também envolvendo Quaresma. Esse vídeo ficou muito bom, só que eu acho que como as pessoas ainda não estão acostumadas com o vídeo do meio da semana, de quarta ou quinta, esse vídeo pegou poucas visualizações. E é um dos vídeos que eu fiz com mais carinho, porque são histórias muito boas. Então vou fazer essa recomendação para vocês, vai aparecer aqui no final do vídeo aqui para vocês clicarem e assistirem, que esse vídeo ficou bom. O abacateiro do fantasma aí, a estrada macabra lá de Diamantina, Minas Gerais. Tá bom esse vídeo, assistam. Até o próximo.